Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Boa noite, meu amigo, meu irmão internauta. Que prazer e que alegria poder estarmos mais uma vez na TV Sinec com o programa Palavra de Fé, trazendo para você, meu amigo do Facebook, da Rádio Ecoar, do irmão Manuel lá em Curitiba, e a você, meu amigo internauta que está aí ao redor do planeta, assistindo também essa programação para que Deus possa ser exaltado através dos louvores e da sua palavra. Tenho certeza que o seu coração está fervendo de desejo de ter um encontro com Jesus. E esse é o momento de você ter um encontro com Jesus, através da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Então vamos ter a certeza que lâmpada é para clarear. Então a Bíblia, ela está para te iluminar cada vez mais o teu caminho no amor, na paz, na justiça e na fidelidade para com Deus. Quero elevar uma oração ao Senhor, pedindo a direção de Deus para que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concede, por esse privilégio de podermos estar aqui para ser instrumento em tuas mãos, Senhor, e trazer aquilo que o Senhor tem para mim e para cada ouvinte neste momento, Senhor. O Senhor possa nos abençoar com a direção do Espírito Santo e a proteção dos santos anjos, Senhor. Perdoe os meus pecados, as minhas transgressões, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Como de costume, eu gostaria de elevar um louvor ao Senhor. Esse é um hino novo, exclusividade, você vai estar ouvindo hoje pela primeira vez. Eu espero que você aí do outro lado possa gostar. E se quiser, a gente entra em contato para estar louvando aí na sua igreja. Com teu poder, em teus braços seguro hoje estou, caminhando e louvando ao Senhor. Não importa o deserto, nem mesmo o mar, confiante em ti eu irei caminhar para além das montanhas, no celeste lar, na santa cidade eu irei habitar. Ali sobre o trono verei meu Senhor, o meigo cordeiro reinando com amor. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador.
montanhas, no celeste lar, na santa cidade eu irei habitar. Ali sobre o trono verei meu Senhor, o meigo cordeiro reinando com amor. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador. Pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza, nem dor. Pois ali viverei junto com o meu Salvador. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza e nem dor. Sem temor, sem tristeza e nem dor. Sem temor, sem tristeza e nem dor. Amém? Quem não quer viver nesse lindo país, junto com o nosso Salvador? Ele prometeu que viria nos buscar, e a promessa dele é fiel. Eu quero cantar mais um louvor. Quem é este homem, afinal? Este homem é Jesus, que se entregou por mim e por você, para levar-nos juntos à eterna mansão celestial. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim. Ó, quanto ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é este homem afinal, que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que fiz sofrer.
meu Rei Redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dar a sua vida na cruz para salvar alguém. Viu como rei. Que Deus seja louvado e que você possa cada vez mais entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Hoje eu queria refletir um pouquinho sobre Salomão, um dos reis do povo de Israel, o mais sábio de todos os reis. Está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 em diante. Vem dizendo assim: E deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Aitã, Ezaraita e Emã, Cauom e Darne, filhos de Maom. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro até no Líbano, e até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, dos répteis, dos peixes, e vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E todos os reis da terra tinham ouvido a sabedoria de Salomão. Salomão, sucessor de Davi, Davi queria construir o templo para o Senhor, mas a mão de Davi era muito sanguinária, e Deus falou: não, você não, mas o seu filho, ele vai assumir o reinado e ele vai fazer para mim o templo. E Salomão, garotinho ainda, jovem, vendo como seu pai trabalhava, foi vendo durante o período do qual Davi sempre estava lá no trono. E quando chega a vez de Salomão, Salomão fala com Deus: Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor, para conduzir esse povo até o Senhor, para educá-los no seu caminho? Pois eu não tenho sabedoria do meu pai, eu não sei como conduzir essa nação toda para que continuem firme na tua palavra. E Salomão, pedindo sabedoria a Deus, Deus gentilmente cedeu a sabedoria a Salomão. Tanto é que Salomão, ele falava sobre o planeta Terra, sobre tudo que havia no planeta Terra, desde lá do Jardim do Éden, quando Deus criou toda a natureza, quando Deus formou o homem do pó da terra. A sabedoria de Salomão era incrível, e ele apresentava cada vez mais essa sabedoria para que o povo pudesse ter um encontro com o Senhor, conhecer o Deus criador de toda a natureza, de toda a espécie de animais selváticos, marinhos, do campo, tudo, sobre as árvores. Você lembra que Adão, no Jardim do Éden, colocou nome sobre todos os animais, as árvores, todas as plantas? Então, Salomão teve essa sabedoria. E Salomão, ele já estava vivendo no pecado. E quando Adão colocou o nome em todos esses animais, ele estava no Jardim do Éden. Um QI de 100%. Aqui já estava debilitado, mas ainda assim Deus capacitou Salomão para que ele pudesse se tornar um dos mais sábios reis que estaria ali em Israel, conduzindo e mostrando para as demais nações, que as demais nações também pudessem ver grandemente Deus de Israel trabalhando através de Salomão
e capacitando. E muitos reis, você viu aqui na história que muitos reis vieram a Salomão, muitos líderes de povos vieram lá também para conhecer um pouquinho mais do Deus de Israel. Essa é a função daqueles que hoje têm a palavra de Deus. Porque Deus capacita, da mesma forma que capacitou a Salomão, capacita a mim e a você a expressar e a mostrar o amor, a verdade e a justiça para as pessoas, para que elas possam ter o mesmo conhecimento e ser libertas desse engano que existe hoje em nosso meio. E a maioria dos reis vieram até o palácio de Salomão ver as belezas da qual o Senhor, Deus proporcionou ali para Salomão. Deus tinha já o projeto do templo, entregou na mão de Salomão e providenciou praticamente todos os meios para que Salomão pudesse construir um lindo templo, tanto é que até hoje é conhecido esse templo de Salomão. Só que nós temos que entender que o templo de Salomão, eles são paredes. O verdadeiro templo é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Vós sois o templo do Espírito Santo, e a sabedoria tem que estar em nós e não nas paredes, porque a parede tanto é que lá na frente você sabe que o templo ele foi destruído, mas a sabedoria do homem, quando busca Deus, ela permanece, porque Deus capacita. E Salomão, por sua vez, foi capacitado a ser um grande homem diante de todas as nações, representando o planeta praticamente, teria acesso ali a Salomão. Mas como você conhece a história, Salomão, depois de construir o templo, depois de ser conhecido mundialmente, o ego dele começou a subir. Ele achou que ele já estava nas alturas, que todos os reis da terra se prostravam praticamente diante da sabedoria de Salomão, pela riqueza que Salomão construiu no decorrer da sua vida. Só que Salomão, ele passa por um período triste. Primeiramente, Deus orientou ao servo do Senhor não se misturar com os gentios. Veja bem, não se misturar com os gentios no mesmo processo do qual eles executavam. Muitos eram pagãos, lá eles adoravam outros deuses, então não era para se misturar neste sentido, de fazer as práticas do mesmo reinado. O Egito tinha os seus deuses. Então, você lembra bem quando Israel ficou no cativeiro durante 400 anos ali, muitos acabaram adorando os deuses egípcios e esqueceram do Senhor. E aqui não, aqui Deus está mostrando que Salomão tem que ter a sabedoria e atrair as pessoas para ter esse conhecimento e praticar a bondade, o amor, a misericórdia e a justiça. Conhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Salomão casa com a filha do rei de Faraó, egípcia, e ali ele consegue trazer ela e transformar. Só que ele começou a se empolgar tanto que começou a ter várias mulheres, várias rainhas, para poder fazer aliança. Eles tinham que se casar com a pessoa daquele país, com a filha daquele país, para poder fazer aliança com o rei e ter o domínio sobre tudo. E ele começou a casar com uma, começou a casar com outra. Quando vai ver, ele estava cheio de mulher. De repente, ele começa a se deixar a levar pela vaidade, ama muito as mulheres, acaba adorando os mesmos deuses de cada mulher, porque cada nação tinha o seu Deus, e ele começou a construir também ali templos para os deuses das suas esposas, ia juntamente com elas para poder adorar deuses pagãos. Isso que Deus não queria. Essa aliança para que o povo pagão viesse e dominasse. E muitas vezes nós abrimos essa brecha para o inimigo, para que ele possa transformar a sua vida de uma forma errônea, aonde você se deixa levar pelo sucesso. Muitas vezes você pensa que o sucesso é tudo na vida. Eu lembro de vários artistas, de vários jogadores de futebol. Eu joguei bola, o Jurandir, quem deve ser um pouquinho mais da minha idade, lembra, jogou 11 anos pelo São Paulo, foi bicampeão pela seleção brasileira.
jogou, e quando ele se machucou, ele saiu e aí começou a trabalhar de taxista. Tinha dinheiro, ganhava muito dinheiro e gastava com mulheres, com farras, não soube aplicar o dinheiro e foi deixando a vida levar ele, e ele, no lugar de usar a sabedoria, estava deixando. E quando ele começou a perceber que a situação dele já estava agravando, ele não tinha mais recurso, já estava aposentado, ele falou: e agora, o que eu vou fazer? Não tenho mais verba, tive muito dinheiro, ganhei muito dinheiro no São Paulo, na seleção brasileira, mas esbanjei tudo aquilo com farras, noitadas e mais noitadas. Não soube usar para a minha família. E ali eu conheci o Jurandir, porque joguei bola junto com ele. Ele quis me levar na época para a Ponte Preta. A Ponte Preta tinha caído para a 2ª divisão. O Carlos Alberto era o técnico. Ele era muito amigo do Jurandir. Mas eu falei para o Jurandir que para mim não daria, que eu já estava com uma idade um pouquinho mais acima, com 2 filhos, não teria como eu partir para essa vida de aventura. E eu fiquei na minha, tranquilo, enquanto o Jurandir, com tudo aquilo que ele ganhou, esbanjou, perdeu, teve que trabalhar de motorista de táxi, teve que trabalhar de segurança, de banco. Um homem que tinha tudo para poder sobreviver, dar um bom futuro para sua família, acaba ficando ali. E um certo dia eu fiquei sabendo que ele acabou morrendo, trabalhando de guarda noturno. Olha aonde nós estamos usando a nossa sabedoria. Nós estamos usando a nossa sabedoria para a honra e glória de Deus, fazendo aquilo que é da vontade de Deus, deixando Deus conduzir as nossas vidas, fazendo aquilo que realmente louva e mostra que Deus está trabalhando nos nossos corações, que Ele deu a oportunidade de eu ter essa profissão e ter dinheiro e poder ajuntar e ajudar as pessoas. No entanto, ele acabou vivendo de uma forma que deu tristeza. Uma certa vez fizeram um jogo beneficente para poder arrecadar um dinheiro para ele poder estar mais ou menos. Quase ele não tinha nem casa para morar. E um jogador que foi bicampeão pela seleção brasileira e jogou 11 anos no São Paulo. Olha aonde está a sabedoria do ser humano. No sucesso, quando está com o sucesso, acha que está no auge. Tenho dinheiro, tenho tudo, mas se você não tem nada, porque se você não pagar os seus impostos, não começar a fazer as coisas funcionar, abrir empresas, fazer algo que realmente seja para um futuro próspero, você vai acabar falindo e deixando a sua vida à míngua, como muitos acabaram deixando, e longe de Deus. Isso que é o pior de tudo. Porque a pior coisa que o ser humano tem é se afastar de Deus. Quando ele se afasta de Deus, o inimigo o toma e ele começa a viver essa vida de luxúria, de grandeza, de poder, mas em breve isso tudo acaba. O próprio Salomão, ele vem falando que tudo na nossa vida é vaidade, e realmente é uma vaidade. Quantas pessoas daqui mais 1 ano, 2 anos, que têm dinheiro, que estão bem, logo, logo vão estar falindo, porque vai vir tantas outras coisas, pelo que eu leio na Bíblia, pelo que eu peço a direção de Deus, e a gente ouve notícias daqui, notícias dali, a gente não sabe o que vai vir para frente, mas eu tenho certeza que o que vai vir para frente vai dar um tremendo de uma escuridão, uma tremenda de uma escuridão para o planeta Terra, onde muitos empresários vão perder muitas coisas, e se não abrirem o coração e buscarem ao Senhor Jesus, perderão a própria vida e não viverão eternamente. O que adianta a sabedoria do mundo se você não tem Deus? Muitas vezes nós pedimos sabedoria e entendimento para o Senhor, mas não usamos da forma correta. Nós usamos para nós, para o nosso ego, para o nosso egoísmo, para a nossa ambição, para o nosso orgulho, para o nosso próprio eu. Nós não usamos para a honra e glória de Deus. Quando eu faço algo, eu tenho que fazer primeiramente. Tanto é que na Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos invertendo tudo isso daí. Nós estamos buscando primeiramente o mundo e pisando nas pessoas, achando que a nossa inteligência, a nossa sabedoria é suficiente para estarmos no patamar. Mas muitas vezes, quando o tombo vem, ele é fatal. Olha o nosso amigo Ayrton Senna.
Um acidente de carro, um homem conhecido mundialmente, de repente perde a sua vida. De que valeu tudo aquilo? O que adianta você ter muito dinheiro, mas não ter Deus no coração? Você vê aí Michael Jackson, outro aí, conhecido mundialmente, ganhou tanto dinheiro, tanta fama. E o que valeu tudo isso daí? Perdeu a sua vida jovem. E outros que perderam a sua vida por não usar a sabedoria da qual o Senhor os dá, para que eles honrem ao nome do Senhor, para que eles façam conhecer o Deus de Israel, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo o que nelas há. Muitas vezes nós deixamos de agir com sabedoria. Por mais que você estudou, fez faculdade, é um espectro em tudo, mas se você não colocou Deus na sua vida, se você colocou o seu esforço, a sua luta sem Deus, você não é um vencedor. Você se torna um perdedor. Porque lá na frente, as coisas vão se agravando. Eu lembro muito bem das histórias que a gente lê em Israel. Homens ricos, milionários. O jovem rico é um exemplo. Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Simples a resposta de Jesus. Vende tudo que você tem. Dê aos pobres. Siga-me e terás um tesouro no céu. Mas qual foi a sabedoria dele? Ele falou, não, Senhor. Abaixou a sua cabeça e falou, eu lutei tanto, eu fiz de tudo. Eu hoje sou uma pessoa conhecida, sou um príncipe conhecido por todo Israel. Israel foi invadida pelos romanos, foi destruído totalmente, foram para o cativeiro. O dinheiro dele fez o quê? Ele perdeu a vida dele e perde a própria salvação, porque não quis seguir aos conselhos do Senhor, que dá a sabedoria, que dá o sol, que dá a chuva. Você pensa que o que está no nosso planeta, no nosso sistema solar, apareceu por acaso? O sol, o vento, a chuva, as estrelas? Deus é criador de todas as coisas. Do pó da terra formou o Senhor Deus o homem. Tanto é que cientista diz que veio do macaco. O homem, ele começou a progredir, ele começou a aprender a andar. Vai e faz uma pergunta para o macaco. Quer dizer, nós e o macaco de hoje, ele não evoluiu? Ele parou no tempo? Olha, cientista, homens que estudaram, homens que dizem que têm capacidade, mas não acreditam em Deus. Coloca as suas teorias, não coloca a Bíblia, a palavra de Deus. É o que eu acabei de expressar, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Mas muitas vezes nós não usamos nem a palavra, nós não usamos nada para a honra e glória de Deus. Queremos usar para o nosso ego, como eu citei aqui. E quantos estão dizendo aí, olha, a natureza veio do Big Bang, uma explosão cósmica. Gente, o final do tempo está próximo. As coisas estão acontecendo. E aquele que busca ao Senhor, ele vai ter uma sabedoria, não de homens, mas dos altos céus. E vai compreender o propósito de Deus de dar salvação e vida eterna para cada um. Mas quando nós buscamos a nossa própria sabedoria, nós não sabemos de nada. Hoje, esses dias aqui, eu estava vendo o homem com aquele aparelho, começando a flutuar de um lado para o outro. Logo, logo vai estar aí, nós vamos olhar aí no nosso espaço aéreo, vamos ver alguns empresários que vão estar com esse equipamento voando para cima e para baixo. Sabe o que o Senhor promete? Você vê que sai fogo quando ele aciona as turbinas. E Deus, ele falou assim, olha meu filho, você vai voar de planeta em planeta com as asas que eu vou dar a vocês. Não precisa de combustível e você não corre risco de dar uma pane, cair e morrer, porque não vai existir morte, não vai existir mais nada disso. E você vai poder visitar outros planetas, se você usar a sua sabedoria para honrar e bendizer o meu nome, para levar a mensagem do Evangelho, da salvação, para as pessoas que ainda estão na escuridão, libertá-las desse jeito. Hoje nós temos a internet, quantos meios de comunicações para conhecer a palavra de Deus, o qual nós estamos aqui usando hoje, para que você venha conhecer a palavra de Deus e conhecer cada personagem da Bíblia.
Nós vimos aqui Salomão com tanta sabedoria, mas deixou os caminhos do Senhor. Lá na frente, que ele vem a entender que tudo que ele teve, todos os prazeres que o dinheiro pôde dar para ele, não valia de nada, porque tudo é passageiro, tudo passa. Tudo passa na vida do ser humano, mas o ser humano não compreende isso. Ele acha que ele vai viver eternamente do jeito que ele quer, fazendo a própria vontade e deixando Deus de lado. Mas o julgamento de Deus, ele é justo. Ele não vai permitir que entre uma manchinha de pecado. Por isso que nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que compreender a palavra de Deus, buscar mais sabedoria dos aos céus para usar para a honra e glória do nosso Deus. Aqui no capítulo 6 vem dizendo, a edificação do templo. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zaf, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor, a casa que o rei Salomão edificou para o Senhor. Era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. Vem falando aqui vem relatando sobre a imensidão do templo que Salomão construiu com a sabedoria que Deus deu a ele, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Quando Israel saiu do Egito, Deus disse para Moisés, Moisés, vá lá e tire meu povo para que venha me adorar no deserto. Deus separou o povo de Israel do paganismo, da maldade, do egoísmo, da ambição, da promiscuição, de várias outras coisas que haviam de abominações ali no Egito. Deus trouxe o seu povo para que pudesse representá-lo diante de todas as nações. Eu estava até citando, quando Abraão saiu da sua terra também, da terra de Uz, dos caldeus, com o seu povo, deixando seu pai, deixando sua mãe, deixando os demais, Abraão, ele vai para uma terra da qual o Senhor prometeu a ele que faria dele um homem grande, e todos se lembrariam dele, tanto é que nós lembramos hoje. Hoje nós vemos que o mundo está vivendo num caos completo com essa pandemia. E se você for pensar direitinho, eu estava ouvindo o Rodrigo Silva e é uma realidade. Pandemia, quantas vezes você ouviu falar? Ah, mas nós já tivemos o ebola, nós tivemos a peste negra, mas isso daí não foi mundial, não foi epidemia, foi colocada em vários países, tiveram a ebola, tiveram a pandemia, a peste negra, mas não foi mundial. E uma outra coisa que ele falou sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Quando se relaciona sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando se fala mundial, é porque todo mundo está envolto da guerra. Mas na Primeira Guerra Mundial, vários países não participaram. E da Segunda Guerra também, vários países não participaram. Eu não me lembro agora qual dos nomes, mas ele falou que alguns dos países lá, mas eu não me recordo agora. Então não foram nem Primeira nem Segunda Guerra Mundial. Agora a pandemia ela é mundial, porque em todos os países do planeta Terra se usa máscara. Em todos os países do planeta se toma vacina. A mortalidade está muito grande aí. Aí sim, é uma das profecias da qual o Senhor vem nos mostrando que Ele em breve voltará, para que nós abramos os nossos olhos, erguemos a nossa cabeça para o céu. E em breve nós estaremos todos juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, que você também, meu amigo internauta, possa ter um encontro com Jesus, nós precisamos de buscar a presença de Deus, de orar ao Senhor, não ter vergonha de falar do nome de Deus. Pelo contrário, ter alegria no coração, transbordar de alegria quando se fala no nome do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais vos serão acrescentadas. A Bíblia diz lá em Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas a quem eu escolhi, diz o Senhor. O Senhor nos escolheu para sermos luz para esse mundo,
para brilharmos nesse mundo. Não brilharmos como um jogador de futebol, como um cantor, como um ator, não. Brilharmos como ser humano, com humildade, com mansidão, não com egoísmo, porque eu sou e fulano não é. Porque nós não somos nada. Presidente ou papa não é nada diante de Deus se ele não se entregar ao Senhor. É simplesmente um ser humano que em breve vai morrer, voltar para o pó da terra e o fôlego de Deus volta para Deus. O homem não foi feito para sofrer. No princípio, Deus criou o homem para que tivesse vida e vida em abundância, mas pela ignorância, pela estupidez que nós temos, nós perdemos esse privilégio. Mas louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio a este mundo para nos ensinar, nos educar a andarmos no caminho do qual nós podemos ter vida em abundância. Quando eu deixo o meu eu de lado, quando eu deixo de ser egoísta, de ser ambicioso. Hoje nós vemos a ambição do ser humano é tão grande, mas tão grande, que ele destrói a população do planeta Terra para poder ter mais facilidade na vida. Nós vemos aí, realmente, eu particularmente, isso é uma coisa minha, eu particularmente, Deus permitiu que essa pandemia pudesse estar aqui através de seres humanos que criaram essa pandemia e lançaram só por causa da economia. Você lembra bem da guerra entre Estados Unidos e China, uma guerra para saber quem vai ter o poder na mão. Eu tenho o poder e você tem o poder. E aí sacrificaram vidas para poder ter o poder na mão. Mas eles mesmos que fizeram essa crueldade com o ser humano, vão prestar conta. Vão prestar conta e eu tenho certeza que o dinheiro dele não vai salvar ele da morte. Não precisa ser pandemia, não. Ele pode estar vacinado, pode estar imunizado, mas há outras doenças, há outras maneiras dele perder a vida. E Deus não deixa esses seres humanos dessa forma fazendo essa atrocidade. Você lembra quando Israel, no princípio, o povo estava ali, está lá relatado em Gênesis, eu quero ler com vocês aqui, para que vocês possam entender o que eu quero dizer aqui. A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos e filhas, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quantos anos Noé pregou o evangelho? Durante 120 anos. Deus disse, está no versículo 5 aqui: e viu o Senhor que a maldade do ser humano, do homem, se multiplicou sobre a face da terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Olha que forte. Você já imaginou aonde o ser humano chegou para que Deus pudesse se arrepender? A que ponto o ser humano chegou? E hoje não está diferente. Você vê a maldade desses cientistas, desses homens aí que têm o poder na mão. Olha a maldade desses homens. A gente não tem que desejar o mal, pelo contrário, que eles venham abrir o coração e ter um encontro com Jesus e se arrepender dos erros que eles vêm cometendo. Nós vemos o Covas, antes de ser prefeito novamente, de se recandidatar, fez várias promessas. Quando se candidatou e ganhou a eleição, tirou vários benefícios do pobre, aumentou o salário dele, para você ter uma ideia, aumentou o seu próprio salário, enquanto o planeta está vivendo num caos,
de fome. Amanhã ele vem a perecer? O que teve de vantagem sobre tudo isso que ele fez? Agora, se ele se colocasse na mão do Senhor, tivesse humildade, chegasse, Senhor, dai-me sabedoria, dai-me entendimento para conduzir, vamos dizer, São Paulo, para que São Paulo seja uma cidade exemplo no amor, na misericórdia e na justiça. Dai-me entendimento, tanto Dória como o Covas poderiam pedir sabedoria a Deus, mas eles não querem saber de Deus, falam de Deus por falar, é política. Não é que eles estão falando porque eles temem a Deus, eles falam porque são políticos, e político precisa de ter todas as religiões. Se você perguntar para ele a religião dele, ele não vai te falar. Ele é católico, ele é espírita, ele é evangélico, ele tem todas as religiões. Por quê? Porque ele é político, ele precisa de voto, ele precisa de usar a fama dele, o potencial dele, mas não para honrar a Deus. Ele usa o potencial dele para honrar a ele mesmo. E quantos homens não estão agindo dessa forma? Usando para seu próprio benefício. E as consequências, cedo ou tarde, elas virão. Isso eu garanto. Tanto para mim, como para eles e como para você. Se nós deixarmos o Senhor de lado e não usarmos a nossa sabedoria para a honra e glória do nosso Senhor. Ele tem um povo do qual ele separou para pregar o Evangelho, para mostrar ao mundo. Hoje se está pedindo um líder mundial. Olha, vamos pedir um líder mundial porque as calamidades, os incêndios, tudo que está ocorrendo no mundo, não tem como. Nós precisamos de maneirar monóxido de carbono, nós estamos infectando demais o nosso ambiente, nós vamos acabar todos perecendo. Então vamos arrumar um líder mundial. Israel, ela foi comissionada por Deus, ela foi escolhida por Deus para ser o centro do planeta Terra. Ali de Israel seria dado todas as ordens a todos do planeta. Mas de que maneira? Sendo egoísta, sendo ambicioso? Não. Por amor a cada nação. Ensinando a cada nação a reconhecer o Deus de Israel como o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que nelas há. Não haveria necessidade de um líder mundial, porque se nós tivéssemos seguido o exemplo da Bíblia, se a população mundial seguisse os exemplos da palavra de Deus, nós não teríamos essas doenças, essas pandemias, essa tristeza de estar guerreando um com o outro para ter o poder, matando muitas vezes o seu parente para poder ter o poder. Deus deu sabedoria ao ser humano para que o ser humano pudesse viver e viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com os animais, viver em harmonia com tudo que Deus criou. Mas o ser humano, pelo seu egoísmo, pela sua ambição, ele está destruindo cada vez mais o planeta. O cientista tenta achar os meios para tentar resolver o problema, mas ele não consegue porque muitos deles não colocam Deus em primeiro lugar. Eles acham que eles são capacitados por eles mesmos, porque de uma explosão cósmica, ele de macaco, ele se tornou um cientista muito famoso. Ele era um macaco e hoje ele é um homem e diz que tem a sabedoria, mas a sabedoria que ele tem é de um macaco da nossa época, de comer banana e ficar plantado em árvore. Essa é a sabedoria que muitos cientistas têm, porque não buscam o Senhor, porque não usam a sabedoria. E Salomão passou por boas quando ele deixou a palavra de Deus de lado, quando ele começou a se contaminar com outras pessoas, adorando outros deuses. Ele chegou até a se afeminar. Para você ter uma ideia, ele chegou até a se afeminar. Olha que tipo de homem que ele se tornou. De um homem líder do povo de Israel, com toda a sabedoria que Deus o capacitou, desperdiçando tudo aquilo que Deus tinha abençoado ele. E aí de tantas mulheres que ele teve, de tantas besteiras que ele fez no mundo, na vida dele, louvado seja Deus, porque ele se arrependeu, ele abriu os olhos, ele enxergou, ele disse: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ainda assim não me deixou sozinho, o Senhor não me desamparou. Mas Deus disse para ele: eu vou tirar o seu reinado, você vai até o final, mas o seu filho já não vai, as suas gerações não vão reinar mais, porque não tem como. E é o que acontece, nós não estamos aqui nesse mundo para usufruir da forma que estão usufruindo. Nós viemos para esse mundo como peregrinos, nós somos peregrinos. A nossa pátria não é o planeta aqui, o Brasil,
ou Estados Unidos, ou Japão, o nosso planeta, nossa morada é no céu com Deus. Essa é a nossa morada. Ele preparou um lugar para mim e para você, para que nós pudéssemos estar juntos, viver com alegria, com harmonia, aonde você vai ter a sua casa, o seu pomar, e as suas portas vão estar abertas, você vai comer daquilo que você plantar e que você colher. Frutos da terra, a melhor qualidade de alimentação, água, a melhor que existe, tudo de melhor. E nós estamos desperdiçando porque nós dizemos que somos inteligentes, estamos aí com tanta inteligência que o ser humano tem, está destruindo o planeta. Olha que inteligência. Com as pesquisas que são feitas diante do nosso planeta, estão destruindo cada vez mais a natureza, estão destruindo tudo. Essa é a sabedoria que o ser humano tem. Não podemos continuar. Nós temos que parar, nós temos que abrir os nossos corações, porque tudo isso daqui é passageiro. Tudo isso é passageiro, a minha vida, a sua vida é passageira. Amanhã eu não sei onde eu vou estar. Olha quantos aí pegam o Covid e numa semana, 2, 3 dias está aí perecendo. Eu não sei amanhã onde eu vou estar. Se eu não me entregar hoje ao Senhor Jesus, e Ele faz o convite, lá em Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. O Senhor prometeu que nos amparará em seus braços de amor. Mas nós não estamos fazendo segundo a vontade de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos buscar a presença de Deus. Eu gostaria de louvar mais uma vez ao Senhor, porque Cristo existe. Cristo existe, tenho certeza que Ele está sempre perto de mim. Ele conhece meus pensamentos, sabe reger este mundo sem fim. Tem o poder de criar maravilhas, deu origem à vida, entregou seu amor. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá a razão de viver. Sempre que posso, falo com Ele, Ele me diz o que devo fazer. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe. Ele está na mais alta montanha, no extenso deserto e no fundo do mar. Cristo existe, sinto na alma, Ele me dá o prazer de viver. Cristo nos dá o prazer de viver. Basta que nós abramos o nosso coração e nós vamos ser instruídos para andar no bom caminho, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus
possa abençoar o seu lar, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos e a todos que estão ao seu redor. Que você seja uma luz, que a sabedoria de Deus venha te iluminando para que você seja um instrumento na mão de Deus para levar as demais pessoas juntamente com você para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim o permitir.